Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa quarta sessão ordinária do Conselho de Cultura. Dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Justificar a ausência do Clay, da Terezinha, da CEMED e do Arnaldo, da cadeira de dança. E lembrá-los que a Tayana colocou no chat aqui do Meet a lista de presença, então quem ainda não respondeu ali, por favor, só acessar o link e computar a sua presença. A nossa pauta hoje, né, vai ser a aprovação da ata da terceira ordinária de 2023, correspondências enviadas e recebidas, uso do espaço público nos terminais de ônibus para artistas de Blumenau, saldo da conta do fundo, informes do fundo, informes da Lei Paulo Gustavo, informes historiais de cultura e os assuntos gerais, que aí é a palavra livre. Pode passar. Aprovação da ata. A gente não teve nenhuma solicitação de alteração da última ata, então a gente entende que as pessoas leram, concordaram com o que estava ali, né, com o que foi escrito, com o que foi passado na reunião. Se ninguém tiver aqui hoje, né, nenhuma alteração, nem nada para falar, então a gente vai dar como aprovada. Então, se alguém tiver algo para dizer, por favor, se manifeste. Acho que não, né? Então a gente dá essa ata da terceira reunião aprovada. As correspondências, a gente recebeu no dia 28/4 o e-mail do suplente da cadeira de patrimônio material, o Julian, informando o desligamento dele. Ele avisou também no nosso grupo do conselho. No dia 3/5, a gente recebeu um e-mail informando a nomeação de suplente da CEMED, que é o Juliano Marcos Tillman. No dia 9/5, a gente recebeu um e-mail informando a nomeação titular da Profamília, que está a cargo do Gustavo Lúcio Gomes da Rocha. As outras correspondências que são de divulgação dos eventos, né, de programação cultural, todo mundo recebeu o e-mail, depois a Tayana coloca na ata para vocês lerem, que é muita coisa, às vezes, né, a gente fica muito tempo falando de eventos até que aconteceram. Então, se alguém não estiver recebendo esses e-mails, por favor, avisa a Tayana, que ela vai verificar se o e-mail correto está na lista. Em premissa é isso, sobre nossas correspondências, não enviamos nada como conselho para nenhuma portaria para nada, né, Tayana, se não me engano. As nossas últimas correspondências foi a terceira. Eu acho que cabe aqui a gente falar de uma correspondência que a gente enviou referente até a nosso... Como é que ficou o nosso pedido de alteração da lei, do nosso regimento. Não sei se o Silvio está por aí, se ele pode nos falar. E também sobre a questão do mecenato, que a gente também fez encaminhamento para ele. Ou se você pode nos falar, se o Silvio não tiver, Tayana. Oi, boa tarde. Oi, Silvio, boa tarde. Boa tarde a todos. Quanto à primeira proposta de legislação, eu encaminhei à Procuradoria assim que recebi, tenho cobrado sucessivamente uma resposta. Já tive umas 2 ou 3 conversas com o procurador, no qual ele pediu algumas informações para tirar dúvidas, enfim. Eu quero marcar uma conversa para os próximos dias para ver se ele coloca um ponto final. E devolva para o Conselho para que a gente possa encaminhar para a Câmara Municipal de Vereadores. E quanto à proposta do mecenato, assim que eu recebi, tive uma conversa com a Procuradoria, só conversa, sem protocolar inicialmente, com o secretário de Fazenda, com o secretário de Gestão e com o prefeito, e depois encaminhei formalmente por ofício, né, todos nós entendemos, nessas reuniões que eu tive, que o comitê gestor deveria ser o primeiro a avaliar e depois encaminhar à Procuradoria-Geral do município. Então, foi encaminhado ao comitê gestor, entreguei em mãos ao presidente do comitê gestor, que é o secretário Paulo Costa, para que desse início à tramitação. Tá, isso vai ter uma travada para mim, mas deu. Era essas informações, Silvia, que para mim deu uma travada. Quer que eu repita?
Não, eu ouvi que Mas era isso. essa informação, sim. Então tá, é bom falar, porque a gente, como fez escaminhamento e depois não teve mais Sim, não. notícias, então é bom as pessoas E, também e saberem e assim, ficarem registradas na reunião, né? as reuniões, obviamente, não foram informais, né? Para Sim, discutir, explicar, tem que para quando chegar na secretaria está tudo bem explicado. Eu só formalizei ao comitê gestor e entreguei em mãos do secretário Paulo Costa. perfeito. Então é isso, gente. Está sendo encaminhado o processo. Vamos ver agora, o Silvio já explicou, né, como é que vai se proceder, tanto de um encaminhamento como do outro. Então vamos aguardar. A cobrança está sendo feita, mas é bom, né, as pessoas terem ciência disso. É isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto ou a notificação, o recebimento da notícia do Silvio já está, por enquanto, né, tranquilo. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Acho que não, né? Acho que é o que nos faz agora cobrar e esperar. Então, vamos para a nossa próxima pauta. Nossa próxima pauta é o uso do espaço público nos terminais de ônibus por artistas de Blumenau. Quem vai falar sobre essa pauta, quem trouxe o pedido, né, dessa pauta foi a Tatiana Haddad, uma artista muito conhecida, ex-vice-presidente desse conselho em algumas gestões. Tati, você está por aí? Tô sim, Camila. Tá, e a Tati vai fazer a fala, vai explicar, né, a situação, mostrar as questões. A gente também fez o convite ao diretor, né, do CMTT, que é o Laírto Leite, que está aqui também. Então, a Tatiana vai ter os seus minutos para poder falar e depois deixar alguns questionamentos. Aí o Silvio também, se quiser se pronunciar, e o Laírto, a gente vai abrir para vocês falarem, e outras pessoas também. Então, Tati, a palavra é sua. Show. Eu quero agradecer ao Conselho por estar me recebendo essa pauta. Trago essa pauta por uma questão de a gente fazer uma discussão ampla a respeito da problemática de uso do espaço do público nos terminais de ônibus. A questão que eu tenho para trazer, ela é recorrente, por isso que eu solicitei a pauta, para a gente poder ter isso em ata, para a gente poder discutir e verificar quais são as formas da gente garantir que não se repita um problema, né? Surgiu agora, em 2023, através de um projeto cultural que foi aprovado pelo edital Herbert Rollins, que é da plataforma Criativa Esquina Gráfica, e eu previ dentro do projeto a exibição de cartazes nos terminais de ônibus, já que a gente é um espaço público, é um espaço de bastante circulação de pessoas e é um espaço mais adequado para a gente conseguir chegar a todos os públicos, principalmente quem depende do transporte público, né, que é uma boa parte da comunidade blumenauense, e também a realidade de boa parte dos artistas que se beneficia tanto do projeto como artista para poder ocupar o espaço da plataforma, e do próprio público, para poder acessar também a plataforma, que prevê fruição cultural da arte visual daqui de Blumenau, do Vale do Itajaí, mas também de todo o Brasil, com acessibilidade. Então, a premissa principal do projeto é acessibilidade e democratização de acesso. E, fazendo contato com o CETERB, eu fiz 4 tentativas, depois da terceira tentativa, entrei em contato com a setorial de visuais, entrei em contato com a diretora de cultura, Mariana Girardi, foi resolvido o meu problema, mas eu ainda assim acho importante a gente trazer a situação que aconteceu, para a gente prevenir, e também para discutir outras questões relacionadas a esse assunto. Então, na primeira vez que eu liguei, tomei a resposta imediata de não vai ser colocado, sem nenhuma justificativa, não dá para colocar. Aí eu questionei o porquê, solicitei que fosse encaminhado ao setor responsável para eu entender o problema de fazer isso, já que é um projeto público, financiado pela Prefeitura de Blumenau, né? O espaço também é público, apesar de ser uma concessão, mas é um espaço público, não deixa de ser por causa disso. E a autarquia do CETERB, teoricamente, não pode impedir a fruição cultural dentro da cidade, ainda mais no espaço público. E aí, passado ao setor, eu recebi a resposta de que havia uma situação de licitação para esse espaço de exibição do material de divulgação nos terminais, que estava em trâmite, e ninguém sabia muito bem o que ia acontecer e que teria que ser verificado. Liguei novamente,
recebi, aí outra pessoa atendeu, me trouxe também essa questão da licitação, mas sem resposta. Na terceira vez, eu liguei, outra pessoa atendeu, eu não consegui falar com a mesma pessoa todas as vezes, e já aí o tom já mudou, dizendo que não vai ser feito e que não tem jeito e não adianta. E aí eu questionei o porquê também não houve muita assim, boa vontade de responder e nem de encontrar uma solução. E aí foi que eu tomei a iniciativa de entrar em contato com o conselho, com a setorial, né, para a gente tentar ver o que está acontecendo. Hoje eu já sei, daqui a pouco a gente já vai passar a palavra, né, para o Silvio e para o senhor Leite, que eu acho que vão poder resolver essa questão para todos entenderem, mas, ao mesmo tempo, aí eu trago o histórico que a gente tem enquanto artistas culturais em relação ao CETERB aqui na cidade de Blumenau, já de mais de década, de tentativas, de tratativas, de tentativas de encontrar soluções, e inclusive tratativas diretas, indo presencialmente, fazendo reunião no CETERB, tentando conversar, explicar o que é o trabalho cultural. Cultura é um direito, a governabilidade tem a obrigatoriedade de fornecer acesso à cultura, de garantir a fruição cultural, e etc, etc. Então, assim, não foi falta de a gente fazer um trabalho de comunicação, de conexão, de explicação, de mostrar o que é a legislação, o que é o direito constitucional das pessoas de acesso à cultura. Então, nesse sentido, não é, né? E, em se tratando de espaço público, como eu estava falando agora, antes da reunião para a Camila, sendo a cultura um direito a ser assegurado pela coisa pública, seja pela municipalidade, enquanto governo, né? Ou enquanto órgão municipal, enquanto uma autarquia, no caso do CETERB, existe uma obrigatoriedade que tem que ser respeitada, né? Então, a gente tem essa questão dos cartazes? Tem. A gente conseguiu resolver no caso do meu projeto? Conseguiu. Mas por que essa dificuldade na recepção dos funcionários do CETERB, de não saberem explicar, não buscarem encontrar uma explicação, darem negativas imediatas sem passar para as pessoas responsáveis, e a coisa de... eu não quero usar essa palavra, mas houve uma certa má vontade também de tentar encontrar um meio termo e de explicar o que estava acontecendo, né? E também, se a gente está falando de fruição cultural, a gente, há anos atrás, via acontecerem nos terminais de ônibus ações culturais, fossem da própria prefeitura, dos artistas, de coletivos de arte da cidade que aconteciam. Eu prestigiei vários, inclusive participei de alguns também, mas de uns anos para cá, existe essa restrição contínua de acesso. Então, essa questão que eu estou trazendo aqui não é do meu projeto. Ela também é uma reincidiva dentro do coletivo Colmeia, que está tentando fazer, para vocês entenderem, o Colmeia faz polinizações, que a gente chama. O coletivo Colmeia é o maior coletivo de arte da cidade, que está do Vale do Itajaí, de Santa Catarina, multicultural, trabalha com todas as artes, todas as manifestações artísticas aqui da cidade. E nós temos a edição que acontece uma vez por ano no Teatro Carlos Gomes, onde a gente ocupa espaço e abre para a comunidade gratuitamente, tudo de forma voluntária. Da mesma forma que a gente faz esse grande evento no Teatro Carlos Gomes, nós levamos umas versões pocket, que a gente chama carinhosamente, das polinizações, que é o Colmeia numa versão menor, com essas manifestações múltiplas, em espaços de fruição cultural da cidade, sejam praças, escolas, instituições, até espaços particulares também nos recebem. No CETERB, a gente não consegue. A gente fez várias tentativas, a gente teve dificuldades também, enquanto coletivo, de colaboração do CETERB para fazer aquele cortejo de abertura do grande evento, a gente já teve dificuldade de fazer bicicletadas culturais. Então, essa tratativa na relação do CETERB com a cultura, com os artistas, com os coletivos de arte, sempre é muito atravancada, muito difícil da gente conseguir negociar. Na última gestão, antes do secretário Silvio assumir, o secretário Rodrigo nos auxiliou bastante, enquanto coletivo, fazendo essa conexão ali com o CETERB,
como o Silvio também fez, agora recentemente, mas a gente entende que a gente não deveria ter essa dificuldade de ter que passar pela Secretaria de Cultura para ter uma conexão direta e encontrar uma solução para eu não vejo cultura como problema, para, né, uma solução para algo que é necessário para a comunidade, né, de acessar a cultura. Por que a gente precisa passar pela secretaria para conseguir resolver? Né? Por que a gente precisa passar por um conselho, fazer uma reclamação formal, pedir pauta em conselho para conseguir resolver? E não é a primeira pauta que acontece nesse conselho nesse sentido. Houveram anos anteriores em que nós trouxemos a mesma pauta, foi levantada a questão, foi discutido, o próprio secretário Rodrigo teve conversas com as pessoas dentro do CETERB, não vou saber citar nomes, porque eu não estava presente, mas as soluções são sempre paliativas, nunca são soluções no sentido de vamos abraçar a cultura da cidade, sua diversidade, e garantir o acesso à cultura nos espaços públicos, porque é uma coisa que nos cabe enquanto municipalidade. E aí é isso, a minha colocação é essa, e gostaria de pedir, então, que outros conselheiros que já passaram por situações semelhantes também se manifestem, porque a minha fala, ela vai de encontro a uma reclamação de todos os artistas com quem eu já tratei nesses anos de atuação cultural aqui na cidade, é sempre a mesma. O CETERB não gosta de receber artistas e arte dentro dos seus espaços. E é isso. Muito obrigada pelo espaço e pela pauta. Obrigada, Tati. Alguém, antes de eu falar aqui, passar a palavra, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguns conselheiros? Senão eu dou caminhamento à nossa discussão aqui. Nosso diálogo. Não, discussão. Acho que não nesse momento. Senhor Leite, eu vou dar a palavra primeiro para o senhor, porque o senhor, né, a CETERB, a secretaria, né, CMTT foi o que mais foi, né, colocado aqui, e é o que, na real, a gente quer saber a gente quer algumas respostas, perguntas e dúvidas, nós temos várias, assim. E a gente tentar entender o que mudou dentro da secretaria, porque, como diz a Tati, anos já acontecia algum movimento artístico dentro dos terminais. Entendemos que eram outras concessões, né, de outras empresas, que agora a gente está nesses últimos anos com outra. A gente quer entender se tem alguma coisa que está dentro da lei, se tem alguma coisa que tem uma normativa que proíbe, o porquê da proibição, né? Eu acho que eu vou fazer alguns pontos, não precisa responder todos, mas para facilitar o processo de pensamento, que talvez também seja que algumas outras pessoas que estão aqui também tenham, e até a Tati também, com as questões. Teve um projeto meu que a gente conseguiu acesso para fazer divulgação de uma programação cultural que teria, de apresentações artísticas, de teatro, porque teve uma intervenção da diretora de cultura que conseguiu contato para a gente ter acesso ao terminal, um grupo de limitadas pessoas para poder panfletear a programação para as pessoas, porque a gente ia tratar naqueles bairros, né, nos bairros específicos, que era Fortaleza, Garcia. Então, a gente conseguiu. A gente entende como artista que aquele momento do terminal, onde as pessoas vão, muitas vezes algumas passam na pressa, que não olham em volta, mas uma grande parcela fica esperando, né, a sua condução para poder ir para um lugar para o outro. E aquele momento, elas geralmente estão fazendo nada, estão ali na espera. Enquanto poderia ter algo para ler, uma informação para chegar, porque nem tudo a gente consegue atingir online, né? Porque nem todas as pessoas vão ter internet acessível, tem todo esse processo. E ainda assim, algumas coisas, como cartaz com informação, divulgação, panfletos, funciona muito. E a gente entende como artista, também como produtora, que esse lugar onde tem uma circulação imensa de pessoas, muitas pessoas, para a gente é muito bom. Ainda mais quando a gente quer atingir um bairro específico, uma descentralização, que é o que nossos projetos do fundo é o que a gente faz, a gente descentraliza o processo. Quando a gente consegue ter acesso a um lugar, um corredor, onde passa muitas pessoas, que elas possam, de alguma forma, nem que seja levar um folder para casa, a gente já está sabendo que atingiu aquela pessoa de alguma forma, porque no momento ela vai ler, nem que seja depois, para não ter mais o papel, mas ela vai ler. Então, a questão que fica, né, com mais esse processo, o que mudou, se mudou alguma coisa de antes, por que mudou e como que a gente pode chegar num acordo que a gente consiga, como produtores culturais, como artistas, ter acesso a esse espaço também para divulgação, porque é benéfico ao público, né, benéfico ao cidadão, e a gente ganha dinheiro, né, a gente faz um projeto, dinheiro de uma concessão pública, seja ela municipal, dinheiro estadual, dinheiro, né, de esfera federal, mas ainda assim é um dinheiro que é uma gratuidade que as pessoas vão ter, porque elas pagam impostos para isso, né?
Elas têm esse direito de receber, porque também, como diz, é uma Constituição, né? Está na Constituição você receber. E a gente queria essa contribuição e essa ajuda da Secretaria, que a gente consiga ter esse acesso, ter mais acesso a um diálogo que seja direto com vocês, que não precise o tempo inteiro estar correndo atrás do Silvio, da Mariana, não que eles não possam nos ajudar, sim, mas às vezes, né, a coisa da secretaria está no processo, eles vão ter que parar para tentar nos auxiliar. O quanto que a gente tem autonomia como produtores culturais de chegar até vocês e começar esse diálogo para que realmente aconteça o processo. Pode falar. Falava assim. É minha agora? Senhores e senhoras, uma boa tarde. Eu recebo assim essa, principalmente quando se fala do que mudou, eu recebo com uma certa estranheza, até porque não mudou, né? E aí eu gostaria, aqui para mim aparece o nome Tita, né? Mas assim, ó, eu gostaria se soubesse pelo menos com quem falou no CETERB, porque a instrução deste diretor é que, mesmo quando se diz que não, explique o motivo do dizer que não. Primeiro passo, né? Segundo, eu estou aqui há 10 anos, Tita, e eu não fui procurado por ninguém, que fique claro aos conselheiros que nesses 10 anos, e aí eu vou fazer uma meia-culpa, porque às vezes se diz, eu falei lá com o CETERB. O CETERB tem a diretoria de transportes, da qual sou eu, e eu vou responder apenas pelos terminais. Mas eu verifiquei outra coisa, tinha a ver com fazer um bicicletaço. Bom, aí eu não posso responder porque não me compete. Mas aos terminais, sim. Então, dos terminais, e eu estou aqui, não existe uma troca-troca, é raro, mas eu já estou há 10 anos. Eu cheguei em 2013, e em 2020 fiquei um período como secretário e depois voltei a ser. Sempre tive um bom relacionamento com todos, com o Silvio, com o ex-secretário que teve ali, sim. No entanto, eu não fui, de certeza, não fui procurado por ninguém fora da Secretaria de Cultura. E também, aí posso dizer assim, vamos falar de que talvez onde ficou meio truncada a informação. A gente tinha uma licitação vigente desde 2007 que explorava qualquer situação nos terminais, né? Tanto para colocar os cartazes nos terminais, quanto para fazer algum evento que lá na licitação, evento dentro do terminal de cultura, que lá na licitação não estava bem claro o que podia. Então, quando a gente autorizava, que autorizamos também, sim. Quem é artista sabe que foi autorizado eventos dentro dos terminais, isso pode ser revisto, a gente pode analisar sobre isso, mas quando a gente autorizava, a empresa que detinha os direitos de explorar qualquer merchan, tanto nos ônibus quanto nos terminais, mas nesse dia vieram para cá, fizeram isso, tal, porque lá no edital que deu o direito dela explorar, aquilo não estava bem claro. Esse contrato ele foi rompido, no entanto, nós já tínhamos, na época, um percentual de 5% de exploração dentro dos terminais. Esse contrato foi rompido. A gente vai fazer realmente um novo edital que contemple aquilo que a gente entende agora. No entanto, nesse exato momento, está sob júdice esse contrato que tinha com essa empresa que detinha os direitos. Agora, não quer dizer que a gente não pode fazer. Agora, tem que ser uma coisa muito clara. Hoje eu só vou acolher, né, por orientação da Procuradoria do município, aquilo que for do próprio município. Qualquer evento cultural que esteja ligado à Secretaria de Cultura, seja financiado pelo fundo, ou que tenha um convênio, ou que tenha o apoio, né, apoio documental da Secretaria de Cultura, esses eventos poderão ser analisados. E o material a ser colocado de divulgação nos terminais, claro, ele precisa ter, baseado em tudo isso, ele precisa ter um logo, né, da Secretaria de Cultura. Ele tendo esse material gráfico, ele será colocado nos terminais, sim. Então, de repente, quem atendeu aqui, talvez, né, a Tita ela não falou com quem era de direito,
sou eu diretor, né? Não sei com quem eu falei, isso é sempre uma complicação. Mas a Secretaria de Cultura, baseada na diretora, baseada no secretário, ela pode ser utilizada com quem é a fonte que eu vou usar lá no CETERB. Porque a fala inicial, assim, vamos entender, né? Se demonizou o CETERB de uma forma que parece que a gente está aqui para complicar, que é nada. Outra coisa, o terminal, ele não é uma concessão. Concessão é a empresa que presta o serviço, o terminal pertence à municipalidade. Ele tem algumas regras, alguns trâmites que a gente tem que seguir. Os artistas que se enquadrarem junto à Secretaria de Cultura, com material gráfico, com apoio da Secretaria de Cultura, né, seja financiado pelo fundo ou através de convênio, não temos dificuldade de colocar nenhuma, de colocar esse material de publicidade nos terminais. Perfeito. Eu vou deixar a Tita, né, que é a Tati, ela levantou a mão, vou deixar ela falar agora e depois a gente dá uma continuidade. Pode falar, Tati. Tá sem microfone, Tati, tá desligado. Obrigada, Camila. Eu tenho anotado todos os nomes das pessoas com quem eu conversei, porque eu me organizo, né, como produtora cultural, inclusive o meu próximo passo, caso eu não conseguisse resolver, seria documentar isso por e-mail para poder fazer a justificativa até de prestação de contas do meu projeto depois, né? Felizmente, a gente conseguiu resolver. A minha intenção não é demonizar, seu Leite, é a gente realmente problematizar, é um problema real, porque, entenda o senhor, todas as vezes que a gente foi, tanto presencialmente, quanto entrou em contato via telefone, foi conversado através da Secretaria de Cultura, vou falar agora de mim, especificamente, todos os contatos, os 4 contatos que eu fiz, eu pedi para falar com a pessoa responsável por fazer essa autorização. Então, ali falta, muito provavelmente, uma orientação, preparo a esses funcionários, que eu sugiro que seja providenciado, de realmente passar, porque todas as vezes eu falei com uma pessoa diferente, nenhuma delas tinha autoridade para resolver o problema, nenhuma delas tentou resolver, com exceção de uma que falou que iria verificar, mas quando eu liguei novamente, veja bem, eu entrei em contato às 3h30 da tarde, pela 3ª vez, explicando a situação toda, e todas as ligações. Meu nome é Tatiane, Tita Tinta, sou ilustradora e produtora cultural, estou com um projeto pelo governo municipal, através do edital Herbert Rollins, é um projeto com verba pública, e eu preciso fazer isso, isso e isso. Foi explicado, né? Preciso falar com a pessoa responsável para entender como funciona o processo para levar os cartazes aos terminais. Já que é uma obrigatoriedade que eu tenho dentro do meu projeto. E todas as vezes passaram para uma pessoa diferente. Esta pessoa que se colocou à disposição para verificar como seria feito, estava em reunião. Aí, você liga daqui a pouco que ela vai voltar da reunião. Eu falei, certo, até que horas que vocês ficam abertos? Até às 5. Ok, eu vou ligar então daqui a 1 hora mais ou menos para conseguir falar com ela. Provavelmente ela já vai ter conseguido verificar. Liguei às 4h30, exatamente 1 hora depois, como combinado. Ela já tinha saído, tinha se ausentado. A razão não vem ao caso, né? Mas, assim, foi me erra, assim, sabe? Porque daí o tom da conversa, à medida que eu ia ligando novamente e pedindo para falar com o responsável, parecia que eu era a pessoa chata e inconveniente, incomodando. E não é, eu tô fazendo meu trabalho como produtora, né? Estou fazendo meu trabalho como artista, estou garantindo um direito de acesso à cultura para a comunidade blumenauense, um acesso cidadão. Então, não é uma questão de demonizar nenhuma das partes, é a gente entender o porquê e encontrar uma solução permanente, né? Que de agora em diante, quando um artista entrar em contato relacionado ao que é do Fundo Municipal, que já seja direcionado para o senhor, já tenha um e-mail de contato para poder formalizar, que é o que a gente, como produtor cultural, que trabalha com seriedade, com profissionalismo, espera, né? Da mesma forma que eu vou fazer da minha parte, eu espero que a outra parte também tenha o mesmo posicionamento, é só nesse sentido, entende, seu Leite? Eu agradeço muito, porque foi imediato, a partir do momento que eu conversei com todas as pessoas com quem eu conversei, aqui da Secretaria, do Conselho, todos foram muito solícitos, inclusive o senhor.
só agradeço. O meu problema foi solucionado, só que o problema não é só meu, né? O problema ele é geral, porque nesses 10 anos, por que é que a gente nunca conseguiu falar com o senhor? Se a gente solicitou, né? Inclusive solicitações por e-mail, enfim, a gente não vem ao caso agora, na minha opinião, né? Passou, o importante é de agora em diante. Ok, Tati. O Silvio levantou a mão, mas eu não sei se o senhor Leite quer falar alguma coisa a partir de, né, já que a Tati falou, não sei se ele quer falar agora ou se quer esperar o Silvio falar também. O Silvio pode falar, depois eu emendo aqui. Então, Silvio, pode ir a palavra. Muito obrigado. Assim que a Tati ligou para a Mari, né, salvo engano, eu liguei para o senhor Laírto para dar encaminhamento e foi resolvido. Assim como também eu liguei para ele me recebeu lá no CETERB, eu fui lá e convidei para que ele participasse dessa reunião. Eu fui tentar entender qual era a dificuldade, e ele me explicou da questão da judicialização e da observância, né, do que a justiça determina e as orientações da justiça. Então, é difícil discutirmos acerca disso. Mas o que a gente pode fazer aqui na cultura, Laírton, é o seguinte: ao invés dos produtores culturais e pessoas que queiram afixar esses cartazes nos terminais, solicitarem lá no CETERB, que eu entendo que às vezes a recepção lá atende outro tipo de gente, poderia enviar aqui e a gente da cultura mandar com um pequeno ofício, com um pequeno memorando para a Secretaria de Trânsito. Para mim, eu acho que funciona desse jeito. Eu acho que facilita para todo mundo. Era isso. E agradecer a tua participação. Silvio e né, os conselheiros, é assim que vai ter que ser o trâmite, tá? Nós só vamos poder utilizar os espaços, principalmente enquanto está sobre júdice, né, com ações institucional. Por exemplo, a Secretaria de Cultura é uma instituição do município, nós temos essa orientação da Procuradoria, né? E eu não vejo entrave também em nenhum momento nesse, gente, eu queria deixar bem claro, né? Também, assim, ó, começamos do zero, a partir de agora, está tudo certo, não tem problema. Os problemas do passado, precisa vir à tona. Eu recebi com um pouco de estranheza, assim, porque realmente eu nunca fui procurado, literalmente. E assim, ó, quem me conhece na cidade, né, sabe da facilidade. A minha sala, quem vem aqui na SMTT, não, tem que marcar hora, não. Eu digo, olha, se a agenda estiver livre, quem chegou eu atendo. Ela tem vidro na frente e na lateral, aqui, ó. Se eu tiver, alguém chegou aqui que está contando história, eu digo, olha, preciso atender alguém que está ali. A recepção sabe disso, por isso transfere os telefonemas. A orientação, às vezes foge um pouquinho daquilo, da orientação, mas a orientação é assim, eu quero falar com tal pessoa, com o responsável. Anote o telefone e eu retorno depois, porque eu sei qual é que é a ansiedade da pessoa. Eu ligo de novo e às vezes a gente não está. E muitas vezes a gente pode não estar mesmo, mas hoje tem o telefone celular, aonde a gente estiver, a gente vai poder atender. Então, eu acho que a gente pode começar a partir de agora. O caminho é via Secretaria de Cultura, porque eu só vou poder atender aquilo que tiver credenciado, aquilo que vai me dar garantia jurídica, que eu não estou vendendo merchan para ninguém, né? Porque a empresa da qual foi rompido o contrato, ela está tentando reaver o contrato. Está aqui, é da instituição Prefeitura, Secretaria de Cultura, convênio com os artistas e tudo mais, e assim, não tem entrave nenhum. Tendo esse material gráfico lá, alguma logo, né, da Secretaria, apoio da Prefeitura Municipal, apoio da Secretaria de Cultura, está tudo certo e nós vamos divulgar. Ok, senhora. Então, a gente começa, a gente pode fazer, né, está aqui registrado em ata, mas fazer o comunicado aos artistas, né, de então partir para esse lugar de que conversa com a Mariana, com o Silvio, e a partir deles eles mandam o ofício. A minha questão que eu quero saber agora é que isso é só para colocar cartazes no local dos terminais, ou se também pode ter alguma ação de divulgação, alguma ação dentro dos terminais também, com o apoio da prefeitura, né? Com o apoio da prefeitura, não, da Secretaria de Cultura. Secretaria, tipo assim, o Colmeia. Se o Colmeia que tem as polinizações, às vezes quer fazer um evento que seja de 2 horas, 3 horas, mostrar alguém tocando um violão, mostrando alguém pintando, fazendo alguma arte ali, divulgando que vai ter o Colmeia,
se também pode ocorrer isso ainda por conta do processo que está rolando, isso está proibido, porque, enfim, aí só para a gente entender isso também, aí depois a Tati, não sei se a Tati quer complementar essa questão que eu estou falando, antes do seu Laírto falar, quer? Então, seu Laírto, ela só vai complementar essa questão que é praticamente a mesma, e o senhor pode falar. É justamente o que eu estava levantando a mão para falar, Camila, porque, assim, uma ação judicial não pode ser inconstitucional, né? Eles não podem proibir fruição cultural. Então, não é porque tem uma ação judicial que eu não posso fazer uma intervenção artística no espaço público. Aí teria que ser visto realmente por qual caminho é o caminho necessário para não haver implicâncias jurídicas para o CETERB, para que isso seja prejudicial ao andamento, né, jurídico, mas que a gente encontre uma forma, porque a prefeitura não faz cultura, quem faz cultura são os artistas, né? Tanto que é o que prevê a Constituição, não é o Estado que faz arte e cultura, ele garante a fruição cultural, ele garante a manifestação cultural chegar até a comunidade, chegar até o cidadão, né, o acesso à cultura. Então, um outro ponto que eu gostaria de colocar também é que um problema recorrente que a gente tem aqui na municipalidade é a concessão de espaços públicos sem uma cláusula específica que garanta o acesso de artistas e de fruição cultural, para exatamente evitar esse tipo de reunião ser necessária, porque se a concessão está acontecendo de um espaço público, e o espaço público é um espaço de fruição cultural, e se faz necessário essa burocratização desse processo, que é uma estupidez, porque, né, convenhamos, a Constituição prevê o direito de manifestação cultural sem aviso prévio, mas se é para a gente não se incomodar e prever essa problemática e essa dificuldade, então que se coloque, a partir dessa concessão, uma cláusula específica para garantir o acesso, como é o caso das praças públicas de Blumenau, né, os equipamentos públicos da cidade, e, no caso, agora, né, que a gente está discutindo os terminais de ônibus, e eu peço que seja feito um encaminhamento através de um ofício do próprio Conselho Municipal de Cultura, para a gente formalizar isso junto à municipalidade, não para hoje, não para agora, mas permanentemente para as próximas concessões que venham a acontecer, porque não existe esse cuidado de pensar na fruição cultural na hora de concessão do espaço público nessa cidade. Era isso, muito obrigada. Ok, Bom, Ayrton. Eu vou responder apenas pelos espaços dos terminais, né? A questão praças realmente não é comigo, não domino, nem para dar opinião a respeito. Então, dos terminais. Se pode acontecer. O que pode ser feito? Como já foi feito em outros eventos, confesso que nunca mais foi nem solicitado também, porque não chegou para mim. Apresente o projeto bem detalhado, como que vai ser, quantas pessoas vão participar via Secretaria de Cultura, e eu prometo que nós vamos analisar. Outra coisa, assim, precisa ficar clara, porque assim, na forma, pelo menos foi o meu entendimento, a justiça não pode isso, aquilo. Já bem, nós estamos com um contrato sobre júdice. A Justiça não determinou nada ainda sobre esse contrato. A Prefeitura rompeu com a empresa que detinha os direitos. Fato. Então, a Justiça, que fique bem claro, a Justiça ela não determinou nada ainda a respeito. O espaço público, o que acontece dentro de um terminal? Ele tem as regras próprias dentro do terminal. A partir da hora que tu me apresentar um projeto, eu vou analisar por quê? Dependendo do horário, tem muita circulação de pessoas, quantas pessoas vão estar, eu tenho lá as plataformas, onde é que você quer, de repente eu vou dizer, olha, vamos lá no terminal, tu vai me mostrar qual é o espaço que tu necessita e eu vou avaliar esse espaço por causa da circulação de pessoas. Nós temos que deixar livre também a circulação de pessoas. Agora, ele pode ser analisado sim. O projeto, quando ele vem mais detalhado possível, melhor para a nossa decisão.
Perfeito, seu Laito, muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa, né? Aproveitar que o seu Laito está aqui com a gente. Ninguém quer falar, se não. Explicou bastante, né? Que é na questões dos terminais, a gente tem outras questões que são, como diz a Tati, construção de praças, dos espaços públicos que a gente também é uma briga que a gente tem que fazer logo também. Mas o Silvio também explicou aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Inácio, pode falar. Oi, Camila, boa tarde, pessoal. Só não é nada, nenhuma questão, mas eu acho que como encaminhamento também, a gente pode fazer, ou pelo GT de comunicação do Conselho, ou talvez a Secretaria, um informativo, assim, nem que seja uma postagem fixada no Instagram do Conselho e da Secretaria, para que essas informações fiquem disponíveis e de fácil acesso para os artistas, né, já que a gente está discutindo essa problemática que é antiga, então que a gente comece a espalhar por aí, né, para os artistas não terem mais essa dificuldade, ou saber a quem procurar, né, então fica só como encaminhamento, se precisar fazer lá pelo GT Comunicação, eu estou à disposição, tá bom? Perfeito. A Mariana colocou ali também que está à disposição. Eu acho que a gente, como está aqui, vai estar registrado em ata, mas a gente pode só oficiar o seu Laito, né, para falar desse comunicado, de como vai ser o trâmite a partir, né, desse momento que ele nos explicou, e aí noticiar para os artistas, né, até os artistas que têm, principalmente quem quer fazer divulgação do seu projeto, que precisa de público, né, para aparecer nos projetos, que estão envolvidos com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. Então, a gente pode fazer esses trâmites. A Mariana, como disse, está de portas abertas. O seu Laito também está, porque a gente pode mandar toda a explicação para a Secretaria de Cultura, que vai encaminhar para o seu Laito, mas o seu Laito talvez possa ter dúvidas e que ele fale, olha, eu preciso de uma reunião com esses produtores culturais aqui, para a gente avaliar o processo juntos. Mas já foi encaminhado. Então, a gente faz esse ofício para deixar registrado já. E, seu Laito, muito obrigada pela sua explicação. Realmente a gente entender que o senhor é uma pessoa que tem um espaço aberto, mas algumas informações talvez não cheguem ao senhor, porque, enfim, né, como o senhor disse, tem outros funcionários, muita coisa acontece aí, às vezes também há um travamento na hora de passar, porque a vida também acontece. E o processo dentro daí do seu espaço, a gente também não conhece, porque eu não conheço como é que funciona o processo dos funcionários. Eu quero agradecer a sua presença, a sua explicação, a sua boa vontade também aqui, né, de estar, e que a gente, né, futuramente, se precisar do senhor novamente, a gente vai lhe chamar para poder falar de novo conosco. Quiser falar mais alguma coisa? Sim, só dizer, né, que sempre que precisar a gente está à disposição, que foi um prazer participar aqui, até para a gente esclarecer algumas situações que às vezes deixam as pessoas contrariadas com a gente, né? É bom a gente entender para sempre, o intuito é melhorar, né, no atendimento. Silvio, a Mariana, né, eles têm o meu contato direto, qualquer um que precisar sabe disso, né? A gente realmente procura desburocratizar o máximo possível e saibam que se eu, por algum motivo, né, eu tiver que dizer que não, vai ser olhando olho no olho, explicando o porquê do dizer que não e tudo mais. Mas o espaço realmente ele é público, eu acho que dá para fazer as parcerias, ele tem trâmite para seguir e eu preciso da garantia jurídica, principalmente nesse momento agora que a gente está tendo um problema com a empresa que explorava, né? Quando a gente fazer um outro edital, é bem possível que a gente até peça a contribuição, entender dos artistas a necessidade, até para a gente já reservar algo dentro do próprio edital quando lançar um novo edital que não estava reservado. Sempre que a gente autorizava algum tipo de situação, Silvio, a empresa nos cobrava, e aí queria que baixasse o valor, não, mas naquele dia vocês autorizaram tal situação dentro do terminal, e aí a gente ia fazer um merchan lá dentro, mas acabou não dando nada. Então, sempre assim, ó, armando dessa forma, né? Então, essa é a nossa dificuldade, mas somos servidores, e os servidores ele tem que estar aí para servir, e é assim que eu me sinto. Perfeito, seu Laito. Muito obrigado pela sua participação. O senhor está convidado a continuar na reunião, senão também o senhor pode seguir com as suas funções aí. Muito obrigado. Beleza. Eu vou pedir licença aos senhores, porque eu tenho outras demandas aqui, se ficou esclarecido. Caso contrário, entre em contato, procure o Laito, exatamente, anote o nome, que a gente vai procurar, né, desburocratizar o máximo possível. Um grande abraço a todos e sucesso. Tá? Obrigada, seu Laito. Obrigada, seu Laito.
Inácio está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa ou só esqueceu? Não, eu esqueci de antes, Camila. Tá certo. Então, gente, vamos dar caminhamento à nossa reunião, então. Vamos para a nossa próxima pauta. Nosso saldo da conta, e quem vai ter a palavra agora nas duas próximas pautas vai ser a Tayana, nossa querida secretária do Conselho. Oi, gente, mais uma vez, boa tarde. Eu vou ficar com a câmera fechada porque eu vou olhar aqui no computador e meu celular está atravessado aqui. Então, o saldo da conta do FEMAC, que foi atualizado agora essa semana, temos R$ 834.119,46. O saldo foi atualizado agora em 29 de maio. E desde da última reunião, então, nós tivemos os serviços de impressão da Selbet, devolução de saldo de projeto, nós tivemos a segunda parcela do repasse para a sexta edição do Prêmio Herbert Rollets, outras devoluções, né, de saldo de projeto, pagamento de março da licença de uso do software da CPL, que é para a nossa plataforma de gestão de editais. Tivemos também entradas, né, da rota de lazer, a parcela do mês de abril da CPL e mais um pagamento da Selbet, além de receita de juros. Caso alguém tenha alguma dúvida com relação aos valores apresentados, sintam-se à vontade. Quero aproveitar e falar, né, comentar que hoje o contrato da Selbet, antes a gente só tinha ali, aparecia, né, no balancete de serviço de impressão, e hoje nós temos impressão e locação, porque o serviço, a gente teve uma nova licitação, e o serviço hoje ele foi separado, então, em impressão, locação e compra de papéis. A licitação é agora recente, desse ano, feita pela prefeitura, por isso que mudou, então, a informação ali no balancete. Tá, o que seria, desculpa, né, mas o que é locação desse serviço, Tayana? Locação é do equipamento, né, tá. a máquina. A licitação foi feita de forma separada, então, né, a Selbet acabou voltando para atender a prefeitura, porque a licitação é para a prefeitura toda, e como é uma licitação, então, menor valor contratado, a Selbet ainda foi a empresa com menor valor, né, apresentado para essa licitação, e agora ela daí, então, começa a aparecer como serviço de impressão / locação. Pode ser que a partir do mês que vem, porque a gente ainda tem papel do lote anterior, né, do contrato anterior, então não aparece aqui. Então, talvez no próximo balancete, no mês que vem, a gente já vai ter a informação também, impressão / locação / papel. Que daí, no caso, os que estão utilizados pelo Fundo de Cultura vão aparecer ali também nesse cálculo. A mudança, assim, de valor fica praticamente o mesmo que a gente já vinha gastando, né? Não tem um aumento, até porque, por ser uma contratação de menor valor, então ele ainda fica dentro do menor valor de mercado. Tá, eu tenho uma questão ali que no dia 28/4 foi feito o repasse da segunda parcela do sexto prêmio Herbert Rollets. Esse sexto prêmio está embutido, eu não sei se você pode falar ou se você já tem essa informação, aqueles 100 mil a mais que o prefeito havia anunciado, né? Tanto o prefeito quanto o secretário havia anunciado 100 mil, uma injeção de 100 mil a mais dentro dos 550 mil, é isso? Isso mesmo. Tá, e aí a gente teve a segunda parcela no dia 28 e a terceira parcela não caiu até agora. Não, é porque o saldo foi atualizado no dia 29 de manhã, então se entrou agora no final do mês, né, depois ali do dia 29, quando a Lilian me passou o saldo, daí não apareceu aqui nesse balancete, mas daí no próximo a gente já vai ter o lançamento novamente. Tá, e com essa perspectiva de vir de saldo, a gente só consegue lançar um novo edital, eu já vou falar aqui, gente, para ficar em ata, e todo mundo que está aqui, tanto os artistas como o conselheiro, também está com esse diálogo. A gente não tem perspectiva, então, de lançar o sexto edital ainda, porque a gente só está com a segunda parcela, e a gente tem que estar com o dinheiro inteiro em conta ou com a maioria das parcelas em conta para a gente fazer o edital, já que a tendência dele é ficar sempre 40, 45 dias aberto, até todo mundo escrever, fazer as análises, como é que fica esse processo?
A informação que eu tenho aqui da controladora interna, né, é que, a princípio, a gente precisa aguardar que todos os repasses da prefeitura sejam completados, né, mas essa situação pode mudar caso a prefeitura venha a antecipar, né, algum valor do repasse. Sim. O Silvio está pedindo fala também, ele deve ter algo a complementar. Sim, por favor, Silvio. Se o conselho assim entender, eu já tive essa conversa com a Tayana e o Ivan faz algumas semanas, só que nós estávamos bastante focados nas questões da Lei Paulo Gustavo. Agora que a gente já tem a regulamentação, a gente já conhece o trâmite, se o conselho assim entender, não me custa oficiar, ir conversar com o secretário da Fazenda e pedir antecipação de parcela para a gente poder lançar mais cedo. Aí, se o conselho entender assim, se houver capacidade técnica por parte do fundo, do Ivan e da TAI, de realização, a gente oficia aqui o secretário da Fazenda e pede antecipação do possível para lançar o edital. Estou à disposição. Então, diante dessa fala, os conselheiros que estão aqui, eu posso sentar com, né, o GT do edital, pode sentar com a Tayana e com o Ivan, para a gente fazer essa análise, se eles falarem que ok, né, que já passou agora um processo de avaliação dos projetos, tudo, se eles falarem que ok, aí a gente faz o comunicado para vocês no grupo do conselho, falando sobre essa questão, de que a gente vai oficializar, né, vai oficiar o Silvio para oficiar o secretário da Fazenda, enfim, todos de acordo que possamos fazer esse encaminhamento, né, o GT se reúne, discute com, né, analisa com o Ivan e com a Tayana, que são os administrativos do fundo, né, os responsáveis, que vão dizer, olha, pelo trabalho, pelos trâmites e a mão de obra deles ali dentro desse processo, com outras demandas do conselho que também tem, demandas da secretaria, demandas do Fundo de Cultura, gente, que os projetos acontecem, tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, fora a lei, né, Paulo Gustavo, que a gente está aí no encaminhamento dos processos, podemos seguir com esse processo, tipo, o GT do edital se reúne junto com o fundo, discute sobre essa possibilidade e a gente avisa vocês que vai oficiar o secretário para oficiar o secretário da Fazenda. Né, se a maioria estiver de acordo, a gente faz esse processo. Deixa já registrado em ato que esse é o combinado de todos. Então, pelo que o pessoal está escrevendo ali, Silvio, vai ser isso então. Até amanhã, marca uma reunião com o GT, a gente discute junto com os dois, Tayana e Ivan, né, que estão ali com mais afinco sobre os processos de todos os editais, e a gente, então, entra em contato com você para falar sobre isso. Porque seria muito legal se a gente tivesse mais um edital ainda agora no início do segundo semestre, agora, né, para a gente poder, até o final do ano, esse dinheiro estar na conta dos produtores e iniciar também os processos de projetos acontecendo. Então, fica assim, então, esse combinado. Ok, Tayana? Tá certo, então. Então tá, então pode dar continuidade, então. Perfeito. Informes do fundo, Tayana. Eu fiz uma apresentação, então, para vocês, para falar do 5º Prêmio Herbert Rollett, com relação à demanda de inscritos, né, que foram 95 projetos inscritos, a gente teve uma demanda de R$ 2.178.500. Esse é o número, né, em valores, o quanto o fundo precisa crescer ainda, para atender, né, todas as pessoas que vêm colocar um projeto, requerer um projeto. Dos 113, então, projetos cadastrados, 95 foram efetivamente enviados, 18 projetos ficaram como não enviados e aparecem agora na listagem desse resultado parcial, né, da classificação da CTE, como desclassificados também. Dos 95 projetos avaliados pela Comissão Técnica Externa, 61 deles ficaram classificados, né, com pontuação acima de 96. A pontuação foi uma dúvida foi algo bem perguntado, né? Essa nota de corte, por que ela subiu tanto? Hoje a pontuação máxima dos projetos é de 160 pontos, então a linha de corte de 96 pontos atenderia como se fosse 60%, né, do valor do projeto. Se o projeto alcançasse 60% de 10, né, nota 6 de 10. 34 projetos, então, foram desclassificados, com todos eles, né, com direito a recurso.
E aqui não está atualizado, porque quando eu fechei, agora que eu vi, quando eu fechei a apresentação, a gente tinha 10 recursos, mas a gente totalizou 16 recursos. Eu até vou fazer essa alteração rapidinho aqui na... Deixa eu ver se eu consigo fazer a alteração aqui. Foram 16 recursos apresentados. Assim fica registrado na reunião. E o resultado final, então, após análise dos recursos, vai ser publicado no dia 6 de junho. A CTE agora está em fase de análise, né, desses recursos. Pode ser que tenha alteração das pontuações, e a gente pode ter mudança na classificação que estava prevista. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Ok. Eu estou, assim, com a demanda de inscritos, né, 2 milhões, e a gente, se der tudo certo, a gente vai ter o sexto prêmio ainda com 650 mil, assim, que está muito abaixo de uma perspectiva, né, dos projetos que se inscrevem. A gente entende que sempre tem muito mais demanda de projetos do que vão ser aprovados, mas os valores ainda assim estão baixos, e está abaixo. Alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre isso? Tati, depois o Celso. Tati? Desculpa, de novo. Eu queria agradecer a comissão que trabalhou na elaboração do edital. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho intenso. Eu queria agradecer muito a Tayana e o Ivan, que fazem um trabalho maravilhoso. A gente, como artista, como produtor cultural, como conselheiro, como tudo, a gente conta muito com eles, porque, assim, é uma excelência na execução dos serviços que eles fazem. E a gente encontra nesse espaço do FEMAC um acolhimento às nossas dúvidas com muita tranquilidade. Ninguém... essa semana estava conversando com a minha filha sobre como é incrível a gente evoluir enquanto artista, enquanto produtor, porque quando eu comecei a acompanhar o conselho, eu não sabia nem o que eram as nomenclaturas, o que é um objeto, o que é um objetivo, o que muda, todas essas coisas a gente teve que aprender para poder apresentar projeto. Mas a gente encontra um espaço de acolhimento e de respostas às nossas dúvidas detalhado junto ao FEMAC, que, assim, garante que qualquer pessoa mesmo que queira aprender, chegue, apresente e consiga, inclusive, ser contemplado. Eu tive a alegria de já ter 2 projetos contemplados através do Herbert Rollins, e eu devo isso, eu como produtora cultural, como artista, devo isso muito à Tayana e ao Ivan, que auxiliam a gente, inclusive dando dicas como coletivo para o Colmeia também. A gente recebeu muitas ideias, muitas propostas de formas de abordagem dos projetos e tudo mais. Então, queria só registrar mesmo esse agradecimento e agradecer ao Silvio por ter trazido esses 100 mil. Vou complementar o que a Camila falou, a gente agora fica muito claro vendo esse valor ali do que é a demanda real da cultura da cidade, né? Acho que 600 mil não é o que a gente precisa, mas que bom que depois de mais de uma década sem aumento do nosso fundo, a gente teve finalmente esse aumento agora, e esperamos que para o ano que vem tenha um aumento novamente, e isso permaneça acontecendo, porque há necessidade, né? 600 mil, como já comentei isso para algumas pessoas que estão aqui presentes, não chega nem ao investimento de R$2.000 por habitante da cidade, gente. Isso quem que consegue fazer alguma coisa com R$2.000, né? Levar arte para 370 mil pessoas com um projeto de R$14.000. Não dá, né, gente? Então, fica esse agradecimento, mas, ao mesmo tempo, né, Camila, a gente fica na expectativa de que esse trabalho seja contínuo, que a gente realmente precisa mais. Bem isso, Tati. Celso? Ouvindo? Sim. Não, é referente aos valores que foram liberados, né? Eu queria saber se tem como a gente ter uma noção de aumento disso, né? Porque ele está aquém além daquilo que é esperado e que necessita, né? O que acontece? Desde 2016, né? Não acontecia, né? Um aumento. E eu queria saber qual é o montante que
que deveria ter, baseado em percentual, né? Quanto seria o valor? Porque teve uma reunião que nós falamos a respeito e eu não gravei o valor. Não me lembro se era 3 milhões, se era 2 milhões, eu sei que era um valor bem mais expressivo, né? Então eu queria só tocar nesse assunto, até porque eu acho que a gente tem que fazer um escalonamento de aumento e conversar desde agora, porque é um absurdo uma cidade de 370 mil habitantes investir tão pouco por habitantes. Então, tu faz um comparativo de uma cidade que nem Joinville, que é maior, o quanto eles gastam em cultura, quanto que é investido, né, por habitante, a gente fica muito além. Então, temos que ver isso e apresentar enquanto conselho um escalonamento de subida, de aumento, né, de aumento desses valores, né, para a gente chegar o mais rápido possível nesse valor, né? Sim, a gente... Desculpa interromper, Camila, só queria complementar a fala do Celso, né? A minha dúvida é, qual é a porcentagem que 600 mil em relação ao orçamento, né, anual da nossa municipalidade, qual é a porcentagem disso em relação né, qual é o investimento efetivo em proporção? Eu não vou saber te responder, a gente pode trazer essas informações até na próxima reunião, e a gente pode também, junto com o GT, a gente analisar sobre isso também, trazer também como dados. Eu acho que das grandes cidades que na primeira reunião eu não lembro, quando a gente foi explicar o mecenato, se eu não me engano, fazer a análise do mecenato que a gente explicou na última reunião, o Ivan até colocou as cidades, Florianópolis, Joinville, e a gente estava muito aquém de investimento por habitante, né, baseado no fundo de cultura, baseado no valor, assim. Pessoal, não vou lembrar, mas é muito baixo, assim. Baixíssimo, não sei se a Tayana lembra ou alguém lembra que estiver aqui, mas enfim. Então, os dados estão na reunião até. Então, a gente pode, a partir daquilo que o Ivan fez também, trazer de novo essa demanda na próxima reunião, até para a comunidade artística também saber. E a gente trocar ideia sobre isso, assim, e sim, a gente tem que ver, por mais que o poder público, o prefeito, quando vai nos eventos, tipo assinatura de contrato, fala que investe 2 milhões, não sei o que lá na cultura, mas a gente, para quem é a cultura que está sendo investida, né, porque a gente fica pensando, é que os nossos projetos do fundo, como eu sempre falo, ele está sempre na premissa de descentralizar os processos, né, toda a atuação do projeto, a maioria vai para a descentralização da cidade, vai para onde as pessoas não conseguem ter acesso no centro para a cultura. A gente entende que é assim. Quem está há muitos anos trabalhando com projetos de fundo, a gente vê que a gente tem muito mais público indo para os bairros, muito mais acesso, né, que as pessoas tenham à nossa arte, ao nosso processo, nesses lugares onde a prefeitura, o poder executivo, ele não consegue. Não sei se não consegue, bom, não vou falar agora, tipo, não quer, não consegue, mas enfim, o investimento não chega, né? Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso, assim, né? Qual é o atendimento quando alguém fala que teve 2 milhões de investimento, como muitas vezes é um dinheiro que vem de outro lugar, não sai dos cofres públicos do município. Isso é um fato. Tem dinheiro que vem de emendas parlamentares, que vem de outros processos. Mas o quanto atende ao público? Que público é esse atingido? Acho que a gente também pode trazer essas informações e ir atrás, buscar isso para tentar, né, gente, não vou confirmar, porque, enfim, a vida está muito doida, tem o Paulo Gustavo aí, a gente tem que trabalhar em cima disso, fora nossas particularidades também, nossa vida privada. Nosso trabalho também que a gente precisa estar nas funções. Então, da gente tentar buscar as informações e até ver qual é o atendimento de público que o município tem quando fala de um investimento X, grande, em alguma coisa, mas quanto realmente atende de público? E quantos projetos do fundo atende ao público? Ou já atingiram, né? Quanto que a gente alcança isso? Acho que é um número que a gente pode ir atrás, pensar nisso, e podemos até falar que vai ter o fórum, né? A gente vai ter mês que vem, em julho, a gente vai ter o fórum, então a gente pode trazer as informações para o fórum, para a comunidade também toda saber, né? Quem não é conselheiro, quem às vezes não consegue acompanhar as reuniões do conselho, mas se possa estar no fórum e entender sobre isso. Tati? Tá sem áudio de novo, Tati. Senhor do céu, eu tenho que aprender, depois de uma pandemia eu ainda não aprendi. Vamos lá.
A gente, falando de cultura, a gente precisa, obrigatoriamente, falar em acessibilidade. E a gente teve algumas discussões, inclusive, dentro do grupo da Lei Paulo Gustavo, que deixaram muito claro o quanto que a gente ainda está aquém das pessoas entenderem que acessibilidade não é favor, é direito, é obrigação do produtor cultural, né? E se a gente está falando de obrigação do produtor cultural, que, inclusive, é cobrado dentro do edital, porque é lei federal, já desde 2016 a gente tem a legislação garantindo os direitos das pessoas com deficiência, a gente obriga que o produtor tenha acessibilidade nos seus projetos e não acessibilidade maquiada, como a gente discutiu na oitiva, né? Não é uma acessibilidade maquiada que a gente quer, que a gente tem que fazer, é aquela efetiva, com acessibilidade para diferentes tipos de deficiência, e acessibilidade não é só ter uma rampa e um elevador, e não é só ter um intérprete de Libras ali no cantinho. Acessibilidade envolve muitas outras coisas, que envolve a comunicação, que envolve acessar as comunidades de pessoas com deficiência, que envolve entrar nos espaços das associações e instituições que trabalham com esse público, né? E se a gente, enquanto artista e produtor, não recebe esse público, é porque a gente, antes de mais nada, não chegou nele e não garantiu anteriormente. Um público não vai sair de casa, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção não vai sair de casa sem ter certeza que ela vai conseguir acessar aquele espaço e aquela fruição cultural. Então, se a gente está fazendo essa cobrança, a gente precisa ter uma verba correspondente que além, né, vamos voltar ali para aquele valor que a gente já teve de 14 mil, 17 mil, para fazer a execução de um projeto cultural, para atender 377, eu acho que é essa população de Blumenau, 1.000 pessoas, 17 mil, 14 mil, com acessibilidade, para fazer uma acessibilidade plena, no mínimo 5 mil reais. Quanto sobra para pagar toda a equipe de produção do projeto e fazer essa execução? Não sobra, a gente está literalmente pagando para trabalhar. Então, essa urgência, ela não é de agora. E 2016, Celso, quando teve esse aumento, foi um aumento pequeno, se eu não me engano, de uns 50 mil também. Então, é urgente, né? Esse levantamento, porque nós já tivemos prefeitos eleitos da cidade que se comprometeram frente a este conselho, guardado em ata, a colocar 5% de investimento da cultura, e 5% não é nada, né, gente? 5% não chega, a gente não tem, se eu não me engano, não chega nem a 1%, mas, claro, a gente precisa dos números reais para poder debater isso depois, né? Então, minha sugestão, Camila, a gente não precisa voltar aqui e solicitar novamente essa pauta já foi solicitada, né? Fica como um encaminhamento de resposta para a próxima reunião. Era isso. Obrigada. Eu só quero dar um adendo quando você fala assim, quando da questão do edital, a gente não obriga as pessoas a colocarem, o que é ruim, a gente tem aquela coisa assim, ruim, é bom e ruim ao mesmo tempo, num lugar assim, que a gente não tem a obrigatoriedade dos projetos terem acessibilidade, porque a gente tem de um valor muito baixo. Porém, a gente entende... tem, Camila, por lei, é obrigatório. Não, eu entendo isso, eu estou falando que no edital, quando a gente vai criar um projeto, não está como obrigatoriedade, mas a gente entende que esses valores, precisa ter acessibilidade dos projetos, para chegar nessa população, porque essa população é carente de cultura, e eles são cidadãos, como todos nós, entendeu? Eles têm que ter acesso. O que eu estou falando é, por o valor ser muito baixo, porque nem os profissionais, porque tem uma tabela de profissionais, vamos supor, simples, profissionais de Libras, existe uma tabela, e aí o valor para pagar essa tabela, para o trabalho deles, tem que ser para uma prestação de teatro, de música, não dá para levar um profissional. Tem que se levar 2 profissionais. Então, é um custo alto. Como você disse, é um custo alto de chegar de 5 mil, dependendo do teu projeto, de 5 a 10 mil reais, se for pensar em todo o processo. Se é uma circulação, se é um projeto de apresentações, né, oficinas, que também tem que ser mais profissionais junto, para poder estar descansando, não pode ser uma oficina de 12 horas ou de 8 horas por dia, não dá para deixar as 2 pessoas também ali. Então, são todos os processos. Então, a gente tem, por lei, é obrigatoriedade, mas no edital a gente deixou livre, porque a gente também entende que as pessoas não estavam escrevendo projetos ou estavam fazendo, como você falou, meia boca. E para fazer meia boca não atende ninguém, não atende o público que tem que atender, o proponente, os profissionais não conseguem chegar até os espaços. Eu acho que também falta um diálogo entre o cultura e esses órgãos, né, essas pessoas que atendem essas associações também para receber. Tipo assim, as pessoas do sul, do Blumenau, são muito abertos, eles são as pessoas que mais, tipo assim, a gente está aqui, a gente não obriga ninguém a ir, a gente deixa vocês virem aqui, a gente ajuda na comunicação, mas a gente está falando de algo específico, né?
Mas não, a gente não garante que as pessoas vão, né? Porque a gente também tem que receber, talvez agora, aí veio depois a Tainá tem outro slide para falar de algumas demandas que surgiram, ter uma formação com os produtores de como também agir dentro da acessibilidade, né? Já teve seminários por aí, então acho que a gente tem que trazer para Blumenau, a gente teve até uma conferência onde esse foi o tema, mas a gente precisa de algo mais prolongado, algo que seja uma formação de mais horas, assim, não de um dia, às vezes. Trazer pessoas com suas experiências, trazer pessoas que já atuam nisso, trazer as pessoas que têm deficiência e são produtores culturais, entendeu? Que entendem uma demanda, falar assim, ó, não dá para fazer isso, não dá para você levar só uma intérprete de Libras, não dá para você fazer uma legenda no YouTube, entendeu? Porque às vezes a pessoa acha que só a legenda já é suficiente, e às vezes a pessoa que não tem visão nenhuma, tipo assim, uma descrição, você não vai só descrever, fulano está vestido de tal coisa, está segurando, não, é todo o momento, é toda a expressão que ele está fazendo. Então, e é caro isso, gente, é um valor caro, e tem que ser caro, porque o processo é muito minucioso para fazer esse tipo de processo. E aí a gente ainda tenta atender uma população limitada, mas tem tantas outras aí que precisam, e como diz a Tati também, não é só da Libras, né, ou o pessoal que não tem visão, baixa visão, mas é também questão de comunicação, não só o que diz o cartaz. Tem gente que é neurodiversa, que seriam pessoas com dislexia, que não consegue ler um cartaz, uma informação direta, porque é muita coisa numa informação. Às vezes tem que pensar tudo nesses processos também. São muitas camadas que a gente tem que atingir, mas eu acho que a partir disso, inicialmente é formação. Então tem que ter investimento na formação desses produtores, na formação da comunidade também, que eu acho que é importante. Tita levantou a mão, pode falar. Seguindo nessa pauta, vem a questão do protagonismo da pessoa com deficiência, porque essa foi uma fala que me doeu muito ler ali dentro do grupo da Lei Paulo Gustavo, de questionar uma pessoa pelo seu profissionalismo e capacitação, enquanto atuante, enquanto agente cultural, por causa da sua deficiência. Isso, assim, foi bizarro de ler. Na semana passada eu tive uma reunião com o secretário Silvio, que me trouxe uma notícia muito, muito feliz. Blumenau tem hoje uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, uma das primeiras, ou não sei se é a primeira, ou uma das primeiras do Brasil. Então, a gente está indo pelo caminho certo. A gente já fez um Fórum Municipal de Cultura em 2018, já falando da acessibilidade na cultura, acessibilidade cultural, levantando essa temática. De lá para cá, eu vejo um avanço, mas a gente ainda não tem, por exemplo, um edital acessível. A gente ainda não tem, por exemplo, um edital em áudio para a pessoa cega poder acessar esse material. A gente não tem ainda, por exemplo, um site acessível da prefeitura que infringe a lei federal porque não é acessível. Todos os sites no Brasil, desde 2016, são obrigados a serem acessíveis. Blumenau infringe a lei da pessoa com deficiência. O site oficial da prefeitura não é. E se o site não é, o edital não é, aí surgem esses questionamentos absurdos de que uma pessoa com deficiência não está capacitada para atender o meu projeto. Não está capacitada por quê? Porque não tem acesso nem sequer ao material para poder se inscrever, ou porque não tem acesso à fruição dos cursos de formação para poder se profissionalizar. Então, assim, a problemática ela é muito ampla, né? Como você bem colocou, Camila, ela tem muitas camadas e vai por muitos caminhos que vão além do nosso trabalho como produtor cultural, que precisa ser uma autonomia, de autonomia da municipalidade. Então, exemplificando ali o Fórum Municipal de Cultura de 2018, a plenária daquele fórum decidiu pela criação de uma central de profissionais de acessibilidade cultural. Essa central precisa atender audiodescrição, precisa atender impressão em braille, precisa atender interpretação em Libras. De lá para cá surgiu a Central de Libras da Abada, porém, a Central de Libras da Abada, infelizmente, não funciona. Os profissionais aqui da cultura não conseguem acessar, e como a gente exemplificou durante a oitiva, um profissional de acessibilidade, ele precisa ser especializado na área de cultura para conhecer as terminologias, para fazer uma tradução de Libras, interpretação de Libras, para fazer uma audiodescrição de uma obra de arte. Então, existe também essa carência de mais profissionais, além de não haver
suficientes aqui na cidade. Então, essa foi uma das pautas da nossa conversa, vinda do Colmeia, do coletivo Colmeia, para a Secretaria de Cultura na semana passada, com o secretário Silvio, de que essa demanda não é nova, de que isso já foi solicitado pela comunidade, isso através do Conselho Municipal de Cultura, está previsto no Plano Municipal de Cultura, está previsto em legislação federal, estadual e municipal, e não é cumprido em nenhum âmbito. E não só isso, a gente teve a notícia assim, muito triste de saber que o Centro Braille está numa situação precária hoje, aqui em Blumenau. Então, a gente só tem esse Centro Braille que atende a uma comunidade, e, gente, o Brasil tem 25% de pessoas com deficiência que pagam impostos, que são cidadãos, que têm direito de acesso à cultura, assim como todas as outras pessoas, mas a gente hoje tem um edital de cultura que estimula o artista a não prover acessibilidade porque falta verba e porque não tem obrigatoriedade. Apesar de ser legislação, apesar do próprio edital estar infringindo a legislação federal e pode, inclusive, responder por isso. Então, a gente precisa repensar de que lugar que a gente está saindo para fazer cultura e para pensar esse espaço de fruição cultural para a comunidade como um todo e o protagonismo de todas as pessoas. Como eu posso garantir que um artista com deficiência possa fazer uma exposição, possa acessar o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, né? E, enfim, a discussão vai muito longa, mas eu acho que a problemática já foi colocada, eu acho que para o próximo fórum, para a próxima conferência, a gente precisa retomar essa discussão e garantir que, pelo menos, se tiver uma impressora de Braille funcionando, 2 intérpretes de Libras na Secretaria de Cultura e um audiodescritor, já é um centro para poder atender aos artistas, para não onerar o projeto, porque não tem verba suficiente no fundo. Já ajuda muito para garantir a acessibilidade, né? É um caminho, é um começo. Aí, como o próprio Silvio colocou, precisa fazer todo um trâmite legal para poder contratar esses novos funcionários, porque hoje não está dentro do corpo de funcionalismo público da prefeitura, mas a gente precisa começar. Se não começar, já são 5 anos que se passaram e não se começou. Não dá para a gente ficar dependendo de uma instituição como a ABADA, que já tem uma dificuldade de atender os seus próprios associados, para garantir acessibilidade cultural. A gente está levando um projeto que muito provavelmente vai ser contemplado agora no Herbert Folhas, para dentro da ABADA, com um artista que ele eu tive que trazer de fora de Blumenau e recebi uma crítica na resposta da Comissão Técnica Externa de que eu estava trazendo um artista de fora para poder fazer uma apresentação de palhaçaria surda. Por quê? Porque não tem. E o projeto prevê oficinas para a formação de pessoas surdas como palhaço. E aí a crítica veio de um lugar, assim, de uma pessoa que não via a realidade, apesar de eu ter mostrado. Então, eu não quero mais tomar o tempo, eu agradeço o espaço, Camila, e espero que a gente consiga continuar com essa discussão em todas as reuniões do Conselho e na conferência, no fórum, até a gente resolver esse problema, que não é novo e já está tarde de ser resolvido. Obrigada. Desculpa falar tanto. Tati, sobre a questão do fórum, o nosso fórum ele vai ser com o tema já foi decidido, né? Tanto o fórum quanto a conferência. O fórum vai ser com o tema da questão do Plano Municipal de Cultura. A gente pode falar com acessibilidade dentro desse tema, e a conferência vai ser a questão do turismo e cultura, que também está tendo uma breve discussão sobre, né, o que é investido em cultura, em turismo, como a gente pode unir esses processos. Sobre a questão, quando tu fala que tem que ter, tudo tem que vir a partir do investimento do poder público, que a gente sabe que a gente tem que lutar por isso, porque assim, a gente, para conseguir computadores melhores para o trabalho profundo, que é dentro das secretarias de cultura, o fundo teve que bancar 2 computadores. Por quê? Porque senão a gente não ia ter a questão da plataforma, que facilitou bastante para as pessoas terem acesso à plataforma, poder fazer inscrição. Então, a gente, quando você fala, tem que ter isso, tem que ter um ponto, só para a gente deixar isso aqui objetivo, a gente tem que cobrar isso do executivo. A gente tem que sentar, então, com o secretário novamente, porque se a gente deixar tudo a cargo também, não tirar as nossas questões, porque a gente está aqui para lutar e para barganhar as coisas, mas se deixar tudo a cargo do Conselho de Cultura, dessas pessoas de todo mundo que está aqui, o pouco que se trabalha ainda, que faz GTs, que vão atrás das questões de forma gratuita, para estar fazendo tudo isso, não vai andar. Porque não dá, a gente tem que, se a comunidade também se levantar, participar desse processo, para estar junto nessas reuniões, quando for marcar reuniões públicas e aparecer.
porque eu sei que tem uma dificuldade também, porque as pessoas também estão fazendo as suas coisas, tentando ganhar o seu dinheiro, batalhar por tudo, como a gente também está aqui, né? Como eu falo, eu dou minhas horas para o Conselho de Cultura semanalmente. Então, e quanto isso me pesa também no meu orçamento, pesa nas minhas coisas, como pastor. Não estou dizendo que, assim, eu estou falando que a gente precisa da união das pessoas, para as pessoas, como você fala, você traz a sua fala, eu acho super importante as questões que você trouxe, tudo isso, e eu acho que tem que ser falado mesmo, eu acho que tem que fazer uma reunião, tem que chegar a chamar o poder público e falar assim, olha, vamos discutir sobre isso aqui, é lei, está na lei, quando eu falo assim, que a gente não colocou essa obrigatoriedade, porque a gente tinha uma reclamação de artistas, de produtores, violenta, quando a gente tinha ainda, porque fala assim, não tem dinheiro, como é que eu vou contratar uma acessibilidade? Você sabe disso, você que foi vice-presidente do conselho. Então, a gente tentou tirar um certo peso, como fala, infringindo, a gente tira um certo peso porque as pessoas ainda assim colocam acessibilidade. Com mais que não tenha obrigatoriedade, a gente tem vários projetos com acessibilidade. Eu quando eu estou participando de algum, todos os projetos que eu participo da acessibilidade. Porque a gente também, principalmente o pessoal do teatro, entende que tem que ter, que a gente acredita nisso. As outras áreas têm que ter essa formação, entender acessibilidade, e a gente tem que pensar em dinheiro. Quando você fala com a questão do edital, ser acessível é algo que então eu vou trazer para o fundo. Como que a gente faz para esse edital estar acessível para as pessoas surdas, para as pessoas sem visão, com baixa visão, pessoas cegas? Como é que a gente faz isso? O que a gente pode, se não vai onerar o fundo, o que a gente pode, pelo menos, para eles terem acesso, que é a nossa obrigação? Como Camila, eu posso colocar à disposição o site da Esquina Gráfica, ele foi pensado com acessibilidade. Sim. Ele tem libras, ele tem audiodescrição, e ele também tem alguns outros mecanismos que uma pessoa cega, por exemplo, consegue navegar e acessar todos os espaços do site. Sim. Eu já coloquei à disposição lá na Lei Paulo Gustavo para a gente fazer um levantamento dos profissionais de acessibilidade aqui de Blumenau, para a gente poder ter esse espaço que as pessoas possam descobrir onde esses profissionais estão, que eles possam se cadastrar. E eu também queria fazer a sugestão de uma reunião entre Conselho Municipal de Cultura, né, de Política Cultural, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Secretaria Municipal de Cultura, não vou resumir aqui o nome da secretaria, e também da secretaria recém-criada, porque dentro da comunidade de pessoas com deficiência, a fala é nada sobre nós sem nós. Como este conselho pode estar discutindo questões de acessibilidade se não tem nenhuma única pessoa com deficiência presente aqui para poder colocar essas questões do ponto de vista de quem faz e de quem acessa, né? Então, a minha sugestão de encaminhamento é essa, organizar essa reunião. Eu gostaria de pedir a presença nessa reunião do coletivo Colmeia, porque nós temos muito interesse nesse assunto, a gente tem um grupo de trabalho específico sobre acessibilidade. Então, a minha sugestão de encaminhamento e pedido para que haja esta conexão, que já não é a primeira vez que eu faço esse pedido dentro deste conselho, desde 10 anos atrás, que eu todo ano falo sobre essa questão, e da falta de representatividade e da falta de conexão entre as secretarias, que acontece desde sempre. Antes, nós tínhamos uma fundação. Essa era a razão, né, de que tem essa desconexão. Agora não tem mais porque ter essa desconexão em nenhum aspecto, né? É a municipalidade como um todo. A gente vê essa possibilidade desse encontro, a gente também chama você no privado para trocar essa ideia, para passar, ver as possibilidades que você fez no seu site, que a gente pode colocar para contribuir, principalmente para os editais do fundo. E, assim, gente, porque a gente pode tentar contratar as pessoas, fazer tudo, mas é tudo uma burocracia que a gente encontra, porque a gente depende... Toda a contratação que o fundo faz é baseado no processo do COMPAS, da prefeitura. Então, são 3 orçamentos, dificilmente tu consegue uma exigibilidade. Então, tipo, tem coisas que vão dificultando tudo. A gente tem muitas... Que bom que pudesse, tipo assim, né, só que a gente não é dinheiro privado, que a gente tivesse muito dinheiro, a gente vai lá e banca, é dinheiro público. E aí tudo a gente tem que dar satisfação. Então... Mas vamos ver, porque a gente está com muitas demandas agora, essa demanda que já está há muitos anos, a demanda da Paulo Gustavo, que tem que estar acontecendo para a gente poder usufruir desse dinheiro, e talvez antes, quando tiver no processo da Paulo Gustavo, a gente consiga fazer esse encontro, até para as pessoas que vão fazer o projeto da Paulo Gustavo, consiga ter um encaminhamento também sobre o processo de acessibilidade dos seus projetos. Celso, fala, a gente está muito estendido, não vou tirar a fala, mas só para a gente, a partir do Celso, a gente passar para frente, para a gente poder concluir, porque depois vai dar o horário de encerramento da reunião. Pode falar, Celso.
esse tipo de chamado aí pela gravidade pelo ofício, ele não precisa de edital, viu? Não precisa ter edital para fazer. Isso basta ter verba. Então, a verba de 5%, a verba de coisas, isso pode ser usado para fazer isso aí. É uma coisa que eu tinha que ter falado no dia do nosso encontro lá, Tati, e eu não falei, mas isso não precisa de licitação. Perfeito. Com isso, também com essas informações, a Tayana colocou também algumas demandas que vieram, né, Tayana? Pode passar. As sugestões da comissão, né, técnica externa edital, né, que fala que o edital específico para primeiras iniciativas, que é uma coisa que a gente também colocou dentro do mecenato, né, para colocar, porque, enfim, a gente tem que pensar nesse processo, que a gente acredita muito nisso também, a gente como GT, né, o pessoal do fundo também, eu como um produtor também acredito que tem que ter um edital específico, as pessoas estão começando, porque se depender do edital, do portfólio, às vezes eles não têm. E aí é um pecado, né, ganha menos nota por conta disso, então eu não acho justo. Editais parados com modalidade de critérios de análise específicos. Capacitação para elaboração de projetos. É uma coisa também que a gente tem que ver, porque eu acho que essa capacitação, não dá para fazer essas oficinas que a gente fazia de 8 horas, como recomenda, não, nada contra. Aprendi muito com as oficinas de 8 horas, mas eu acho que a gente poderia ter uma capacitação que fosse longa, que desse um certificado longo, que a gente pudesse pegar todas as etapas, né, não só para a elaboração do projeto, mas pós, né, prestação de contas, todo o processo da construção. A gente pode deixar isso encaminhado, né, porque a gente sabe que vai ter troca de gestão, né, as eleições vão chegar aí do conselho, mas deixar encaminhado já esse processo, porque também é isso, são 3 orçamentos, pegar 3 profissionais, então a gente precisa fazer isso. Diálogos com a comunidade cultural sobre a acessibilidade dos projetos culturais, que é uma coisa que a gente está trazendo isso também, e editais facilitadores e com os campos para preenchimento mais objetivos. Então, tipo assim, algumas pessoas reclamaram que tinham campos muito limitados, né, outros eles têm que ser mais objetivo. É que eu entendo também, talvez as pessoas que não consigam, não têm ainda a capacidade, né, de estar escrevendo o projeto. Antes de eu falar, vou deixar a Tayana falar, que a Tayana estava em contato com eles. Vai, Tayana. Então, assim, ó, com relação à questão do... Tayana, tá sem áudio? Me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Com relação, então, aos editais ali, né, de facilitadores e os campos para preenchimento mais objetivos. Não necessariamente a quantidade do que foi escrito, mas sim, por exemplo, as estratégias de ação, de certa forma, elas já entram dentro do cronograma de execução. Então, já juntar esses campos, para na hora do proponente estar escrevendo, ele também conseguir visualizar no cronograma dele. Eu estou falando de proponentes que estão ali iniciando nas suas propostas, nas construções de projetos, que a gente tem proponentes que têm um conhecimento de editais muito grande e não tem dificuldade de se adaptar, né, para editais do Estado, editais do município, editais diferentes, né, da realidade que ele está vivendo ali. Mas para quem está iniciando ou ainda assim tem dificuldade na escrita, de repente juntar alguns campos, né, objetivos, objetivos gerais, objetivos específicos. Deixa só objetivos da proposta e a pessoa vai descrever lá dentro tudo que ela precisa, né? De repente o volume de informações ali por campo, ela vai discorrer ali com muitos caracteres, e tem aquela pessoa que de repente não precisa também de tanto assim para falar sobre o projeto dela. Então foi nesse sentido que eles falaram sobre os campos para preenchimento. Talvez aglutinar, vou usar essa palavra, aglutinar alguns campos que de certa forma conversam entre si, e é mais fácil de fazer o entendimento para quem está escrevendo, para quem está avaliando. E o edital facilitador é justamente nessa questão. Pensar nas pessoas que têm... a gente estava com uma parecerista com dislexia, então tem algumas coisas, por exemplo, ainda a planilha financeira é uma coisa que para ela fazer leitura também é difícil. Né? Então aí a gente tem proponentes, a gente tem produtores culturais, a gente tem N outras diversidades aí, a Tati já falou bastante sobre isso, e é bem ativista nesse campo, e está com aquele projeto do Esquina Gráfica que está arrasando aí, já estou puxando sardinha para o lado dela agora também,
Mas, e eu acho importante, eu tenho anotado aqui para a gente sentar e conversar e ver como a gente consegue aproveitar, como o Celso falou, a questão dos 5%, como a gente vai conseguir aproveitar isso para dar essa acessibilidade também para os nossos mecanismos, né, para a gente poder atender a todos. Perfeito, tá, e é isso, gente, a gente vai trazer isso também para o GT e depois trazer aqui também para o Conselho e tentar ver o que a gente consegue melhorar, né, o que a gente consegue transformar, porque a gente, querendo ou não, nós somos um município, por incrível que pareça, como exemplo para outras cidades, com a questão da gestão dos editais, gestão dos projetos, todo o conceito, e para você ver se a gente é exemplo, né, a gente não está na questão da verba, mas a gente ainda tem muito ainda o que fazer. Então... Camila, posso fazer uma pergunta? Pode. Bem rápida, não vou discorrer, não. É só uma dúvida mesmo, porque eu acompanho as pautas do Conselho através da sectorial, só que eu não consigo estar presente em todas as reuniões, por questões de trabalho, né? Então, eu queria entender se houve, em algum momento, durante as discussões da comissão que elaborou o edital, a possibilidade de se fazer o envio de projetos em vídeo e áudio. Vídeo, acredito que seja o adequado, porque se a gente está falando de pessoas com deficiência, a pessoa indígena também é uma questão complexa, né? E nem sempre a pessoa tem a língua portuguesa escrita com dominância, e aí você, às vezes, precisaria ser pensado uma terminologia que houvesse uma explicação dentro da própria estrutura né, ou fazer uma estrutura base onde as pessoas possam trabalhar em cima com as explicações terminológicas, sabe, simplificadas, para todas as pessoas poderem escrever projetos, e também pensar nessa questão de que, para uma pessoa surda, o português não é a primeira língua, Libras é a primeira língua, então ela precisa poder mandar o projeto em Libras. Para uma pessoa indígena, português não necessariamente é a primeira língua, ela pode ser a Xokleng, ela pode ser Caingangue, porque são as etnias que já habitavam aqui antes e que ainda habitam, né, vamos entender isso, e que não acessam também esse edital por causa dessa dificuldade. Talvez pensar nisso, assim, minha sugestão, né? Perfeito. Tayana, tá com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Não, foi uma falha de... esqueci de baixar. Não, a gente tem a questão do vídeo, mas eu acho que é um complemento dentro da inscrição, se eu não me engano, né, Tayana? Mas a gente vai levar essa sugestão, esse processo agora, até para ver que a gente consegue, com o sexto edital, já conseguir pelo menos sanar algumas coisas de alguma, né, deficiência mínima, mas que a gente consiga pelo menos angariar esses produtores, né? Essas pessoas que não têm esses acessos que a gente coloca, mas que a gente consiga também atendê-los. Então, a gente pode levar para o GT e pensar dentro com o fundo qual é a melhor maneira da gente até fazer essa divulgação e colocar esse processo, até porque a gente vai ter que falar para o CTE, né, para a comissão que for vir, como é que vai ser esse processo, essa análise, porque a pessoa vai ter que seguir algumas, provavelmente, acredito eu, porque eu estou assim, tu está vindo agora, vai ter que seguir alguma coisa. Marcos Rocha levantou a mão, um complemento sobre isso? Marcos? Desculpa, foi sem querer também, tá? Desculpa. Ah, tá. Então, Camila, se a gente está falando, perdão te interromper de novo, mas a capacitação da elaboração de projetos, a gente está falando de protagonismo agora, né? Vamos pensar nas comunidades periféricas, a comunidade indígena, a comunidade com deficiência, que não apresentam projetos, alguns porque não têm a capacitação para poder fazer essa produção de um projeto ainda, e que a gente pode começar a inclusão dessas comunidades e destes artistas que ainda não se autoproduzem, através dessa capacitação de elaboração de projeto, garantir acessibilidade dentro desse espaço da capacitação, para a gente poder ter produtores surdos que vão aí atender a demanda da comunidade de artistas, da comunidade de artistas surdos na cidade, que a gente tenha um produtor indígena que aí consiga atender a demanda, que eles tenham para alguém com quem eles consigam contar para fazer o envio desses projetos, né? Porque sim, a gente não tem a conexão com os artistas, todos não se conectam, a gente vive em bolhas. E aí uma pessoa que é indígena, que produz uma cestaria, trabalha com algum tipo de arte específica da sua etnia, não conhece nenhum produtor em quem confie, em quem possa trazer essa proposta escreve esse projeto para mim,
vamos fazer juntos, porque eu não conheço ninguém. Então, a Eu gente precisa entendo. capacitar pessoas dentro das comunidades, né? Acho que a gente pode levar essa discussão um pouco mais para frente, já se reunir, né, não na reunião do conselho em si, mas como um GT, e ver se a possibilidade de convidar você que está com esse caminhamento, trazer essa consultoria para a gente ali nessa reunião, porque às vezes a gente também está meio perdido com alguns processos. Se você está mais dentro desse processo, ver com a Tayana, a gente sentar, fazer, não sei se um GT, mas uma reunião com você, com outras pessoas, pensando nesse foco e da gente então ir deliberando mais para frente, pode ser? Então, vamos fazer dessa forma, então. Então, fica encaminhado desse jeito. Tayana. Gente, a gente tem os informes da Lei Paulo Gustavo. Eu vou fazer uma leitura aqui, né, que foi o Ivan que fez o encaminhamento. Então, eu vou ler rapidinho, quer dizer, rapidinho não, mas eu vou fazer uma leitura aqui. Que o município de Blumenau vem realizando as oitivas da cidade, promovendo espaço de diálogo com a sociedade, explicando sobre a Lei Paulo Gustavo, tirando dúvidas e registrando as demandas que vêm surgindo. Aí a gente contabiliza aqui que no mês de abril, no dia 25, foi realizada a primeira oitiva de modo virtual. Em maio, no dia 11, a gente teve uma oitiva voltada para o pessoal do setor audiovisual, foi na Secretaria de Cultura. No dia 18, foi presencial também, que foi realizada lá na FURB, com os acadêmicos da FURB, essa terceira oitiva, e no dia 25, foi presencial também, que é muito importante, acho que a questão presencial, porque as pessoas conseguem discutir de outra forma até do que a online. Foi feita a quarta oitiva com as demandas de outras, né, com as demais áreas de cultura, né, com os outros setores. Aí fala que a próxima oitiva a ser realizada será feita conjuntamente com a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, em datas a serem confirmadas ainda. O período de preenchimento do formulário das oitivas encerrou ontem, dia 30, e após a realização da última oitiva, o GT da Paulo Gustavo a gente vai compilar, né, essas informações que veio desse formulário, e aí a gente para ver com a participação social também das oitivas que aconteceram, para a gente começar a nortear as diretrizes do edital. Aí ele coloca também que será realizada uma audiência pública de apresentação dos resultados como forma de transparência da realização das oitivas, em data ainda a ser definida. A partir disso, serão apresentadas propostas de editais a serem lançados ao GT da Paulo Gustavo para apreciação e providências. Quanto ao encaminhamento do plano de ação pelo município, será enviado nos próximos dias. Desta forma, a cidade de Blumenau demonstra compromisso com a sociedade e com os agentes culturais da realização da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, as demandas que vieram dos formulários, a gente vai fazer esse compilado e vai fazer uma explicação e mostrar o que veio da sociedade civil e também o que surgiu a partir dessas oitivas. Aí, provavelmente, vai ser depois também da oitiva com a Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, que eu acho que é importante também, que não são públicos que a gente consegue alcançar. Então, a gente está nesse processo e a gente quer o quanto antes, né, com essa questão do plano de ação do município e questão dos editais, que a gente consiga atender a maior parte da população que vai usufruir desse dinheiro. Tati. Sem áudio ainda, Tati. Senhor, desculpa, perdão. Na última oitiva, a gente teve um encaminhamento para que esta quinta oitiva tivesse a participação da Secretaria de Pessoa com Deficiência também, né? Então, eu acredito que vocês vão fazer esse contato com eles para organizar. Tayana, se deixar isso anotado, eu não fui na última oitiva, né, não tive condições, mas, então eu não estou ainda no parecer, não peguei a ata ainda. Mas se foi sugerido isso, então a gente coloca também como uma das participantes dessa quinta oitiva. Vou deixar aqui anotado, Tati, já vou pedir para o Ivan, acho que ainda não fez o encaminhamento do ofício para eles, para a gente agendar, mas daí já fica registrado também. Então, as informações ali, Paulo Gustavo, é essa. E, gente, quando tiver as oitivas, por favor, vão participar. É importante. Espero que as pessoas tenham contribuído bastante com o nosso formulário. Eu sei que ele era extenso, que ele era longo, mas é um processo que precisa dessas informações. Por mais que você não tenha conhecimento, coloque em outros, alguma coisa do próprio formulário, as pessoas tinham conhecimento em algumas partes. Então, acho que é isso. A gente cobrou bastante, pediu bastante para as pessoas oitivas responderem, porque, enfim, a gente não pode deixar esse dinheiro voltar de forma alguma para os cofres públicos. Esse dinheiro tem que vir para o Blumenau e ser executado aqui. Então, a gente precisa da participação de todos. A sétima pauta foi essa. Qual que é a próxima, Tayana?
A gente tem informes setoriais. A gente estamos sem 2 suplentes aqui no conselho, né? Suplente de música. A gente entrou em contato com as 2 mulheres que ficaram como suplentes da último chamamento público, mas nenhuma delas pôde atender o conselho, elas não têm tempo hábil para participar do conselho nessa finaleira de gestão. E também a gente recebeu o e-mail do Juliano, que a gente também está sem a suplência, né, do patrimônio material e imaterial. E a gente tendo em vista, conversando com a Tayana, né, questão de como seria para fazer, a gente só pode preencher essa vaga para de chamamento. E como a gente está em final de gestão, até sair o chamamento, até sair todo o processo, não faz sentido a gente, nesse momento, fazer o chamamento, porque em julho já vai ser a nova eleição, em julho provavelmente vão ser novos conselheiros, então a gente vai ficar, né, sem a suplência dessas cadeiras nesse momento, até o final dessa gestão. Espero que para a próxima gestão a gente tenha bastante conselheiros que eles participem ativamente. A gente teve uma conselheira de cidade civil aqui que foram bem participativos, que fizeram bastante parte do GT, que a gente faz um movimento, mas a gente precisa de mais artistas fazendo parte deste conselho, que é importante. Porque não, né, a gente briga bastante, tá? A Tati está aqui, que é uma pessoa que já participou muito do conselho, agora está aqui como a sociedade civil e sempre cobrou, e é isso que a gente precisa. Alguém mais, algum conselheiro, Tati? Vocês não aguentam mais ouvir minha voz, mas eu só queria fazer um agradecimento ao conselheiro Inácio, José Inácio, que fez um excelente trabalho na sua gestão como conselheiro de artes visuais, design e moda. Ele fez um trabalho de formiguinha que nunca havia sido feito antes dentro da nossa setorial, criou um grupo, claro, não é só ele, né? Foi uma iniciativa do próprio conselho de fazer esse trabalho junto aos setoriais, mas o Inácio teve um cuidado de organizar as reuniões mensais, de levantamento de ata, de levantamento de pautas, de trazer a pauta para o conselho, de trazer para nós, as setoriais que não conseguimos participar das reuniões aqui do conselho também, o que foi discutido, quais são os encaminhamentos que foram feitos. Então, ele fez assim o que todo conselheiro tem que fazer, de forma magnífica. Eu queria só agradecer mesmo ao conselho como um todo, mas especialmente ao Inácio, que desse meu tempo acompanhando o trabalho deste conselho, eu fiquei encantada com a dedicação que ele teve à sua cadeira e à setorial, para garantir que a gente pudesse realmente fazer um trabalho efetivo enquanto sociedade civil, na hora de fazer as reivindicações e também na hora de fazer participação na criação das políticas públicas junto ao conselho. Tá certo. Eu vou colocar aqui, porque na questão das setoriais, que a Luana também está sem microfone, a Luana, nossa conselheira de dança, ela falou, né, sobre o setorial de dança, fizemos 2 reuniões este mês, a ordinária, na Secretaria de Cultura, e uma para tratar exclusivamente para o Plano Municipal de Cultura, onde foi feita a revisão das ações. A Terezinha coloca ali que a próxima reunião da Setorial de Biblioteca, Literatura e Livro vai ser dia 13/6, que a pauta é a continuação da revisão do Plano Municipal de Cultura. Inácio agradece a fala da Tati, que realmente, né, também faço das minhas palavras. Inácio é um conselheiro muito ativo, muito participativo, não só nas ações do Conselho como GT, mas também como todas as ações que ele promove pela setorial. Mais algum conselheiro quer falar alguma coisa? Camila. Oi. A Luana colocou antes na pauta do FEMAC, ali, quando eu apresentei o 5º prêmio, que seria possível fazer uma demonstração da demanda do edital por área. Aí eu até conversei com ela no privado, aqui no WhatsApp, e que eu vou preparar esse material amanhã, e eu vou disponibilizar ali no grupo do conselho, e daí depois os conselheiros também podem compartilhar com as setoriais. Perfeito, Tayana. Inácio? Oi, Camila, só para informar também que a gente teria reunião da Setorial de Artes Visuais, Design e Moda nessa segunda-feira, mas nós não conseguimos organizar a pauta certinho, então, em conversa com o Arian, decidimos adiar para a próxima segunda, no mesmo horário, às 18h30, de forma online, tá? Então, só para registrar em ata também. E obrigada aí pelas considerações, tá? A gente faz o trabalho coletivo junto,
E sou feliz em aprender sempre com vocês. Obrigada. Obrigada, Inácio, também. Mais alguém? Ver se tem alguma coisa de mensagem. Não. Então, a gente pode passar para a nossa próxima pauta, tá? São assuntos gerais, então, se alguém tiver algum aviso, algo para noticiar, esse é o momento. Palavra livre, antes da gente encerrar a nossa reunião. Inácio está com a mão levantada. Você quer falar para essa pauta ou você esqueceu? Não, esqueci de novo. Ok, alguém tem algum comunicado, alguém tem uma divulgação para fazer, algo para que esse momento vai deixar registrado e aproveitar as pessoas que ainda estão na sala. Tati? Gente, eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês, mas eu queria convidá-los a conhecer o trabalho do coletivo Colmeia. Nosso coletivo está trabalhando. A partir agora de junho, nós temos mais 6 reuniões. Eu gostaria de pedir aos conselheiros, a gente pode encaminhar a Tayana um e-mail de convite para que os conselheiros encaminhem aos seus GTs, porque para quem ainda não conhece, venha conhecer, por favor. Como conselheiro de cultura, eu acho que chega a ser até uma premissa básica conhecer o maior coletivo multicultural da cidade, e o próprio evento também, as polinizações, prestigiar o que acontece, a fruição cultural dos artistas daqui. O trabalho é totalmente voluntário, e a participação dos artistas, ela se faz a partir de presença nas reuniões organizacionais, porque o coletivo ele é autogerido de forma horizontal. Então, os artistas se organizam, produzem e fazem acontecer o grande evento, trabalhando nele também, tanto como expositores, como artistas, mas também na produção do evento. E aí, agora, a partir de junho, são 6 reuniões, a obrigatoriedade dos artistas para poderem expor, fazer intervenções, apresentações, é de 4 reuniões. Então, agora, realmente, o pessoal precisa chegar junto, fica esse pedido para os conselheiros encaminharem, então, esse e-mail que nós vamos enviar para a Tayana. E também queria convidar todos a conhecerem o projeto Esquina Gráfica. Esse projeto que já foi citado aqui na reunião hoje, ele é uma plataforma criativa de artes visuais, que traz acessibilidade em toda a sua estrutura. Estava com um concurso cultural aberto até ontem, vai ter o lançamento, agora vai entrar em fase de curadoria dos artistas inscritos e vai ter o lançamento em agosto. Mas eu convido todos a já acessarem, conhecerem o projeto como conselheiros de cultura, até para fiscalizar o trabalho que foi feito com o dinheiro público, né, gente? Para conhecer a proposta, porque ela acaba envolvendo outras setoriais, já que o espaço ele vai promover um espaço de contratação de artistas visuais de todas as setoriais de artes visuais, e isso, todas as categorias. Isso inclui desde design gráfico, arquitetura, grafite. Então, enquanto produtores culturais, convido todos a conhecerem o espaço a hora que ele estiver lançado e pronto, porque vocês vão poder contratar profissionais das áreas, todas as categorias de artes visuais aqui em Blumenau, para poder executar os projetos de vocês, tanto para a área de design, para fazer questão de identidade visual para projeto, para fazer intervenções artísticas, tudo a gente está realmente à disposição deste conselho e dos produtores culturais da cidade. Muito obrigada. Perfeito, Tati. Eu vou colocar aqui que amanhã vai ter o experimento cênico número 1, que é do projeto Pesquisa Corpos Nordestinos, que é do João Carlos, é um projeto patrocinado pelo Anderle, e ele vai fazer um experimento, né, a partir da pesquisa que ele fez, que ele apresentou segunda-feira lá na FURB, foi muito bacana, sobre as pessoas nordestinas que vivem aqui entre a cidade de Blumenau e Gaspar, né, como eles vivenciam também tanto a cultura local como a cultura que eles trouxeram na bagagem, né. Então, o primeiro experimento se chama Você Me Enxerga, que vai ser no Carlos Jardim, a partir das 8 horas, e logo após o experimento vai ter uma mediação, né, uma conversa sobre isso. E no dia 2 de junho vai ter também outro experimento que se chama Sua Cultura Nula, que também vai ser apresentado, experimento, depois vai ter uma mediação a partir do que foi apresentado. Então, por favor, gente, compareça, é um projeto muito bacana, é bom ter esse diálogo, até por um processo que, meses, quando iniciou esse projeto, ele sofreu bastante ataque xenofóbico quando foi divulgado sobre a pesquisa dele, e como se ele quisesse anular a cultura da cidade, nunca foi sobre isso, mas foi como as pessoas vivem as duas culturas dentro, né, da sua comunidade. Então, se vocês puderem prestigiar, é bem bacana. Então, a partir das 8 horas da manhã,
e na sexta-feira, quinta e sexta, vocês apareçam lá para prestigiar esse momento. Área, eu vou dar a palavra para você e depois eu vou ler o que está aqui no chat. Pode falar, Área. Ok, eu só queria convidar a todos, dia 21 de junho vai acontecer a finissagem, que é o encerramento da temporada que está acontecendo no momento, então vai ser a última dia de apresentação, e no caso vai ser uma abertura que vai acontecer na parte da noite. Então a maioria dos artistas vai estar de volta para esse momento de encerramento de atividade da temporada, e daí todos estão convidados para quem quiser ver a exposição que ainda não tenha visto, e para quem de repente quiser conversar com os artistas, estão convidados. Vai ser às 19 horas. Obrigado. Então vamos lá, a Luana colocou aqui que no dia 10/6 vai ter o Café Colonial do Grupo Folclórico, não sei pronunciar direito, Eitash, acredito que você está falando certo, né, que ela, o Júlia e a Jane, né, dançam por esse grupo, que vai ser na Itopava Central, então fica o convite. O José Inácio fala que, lembrando que as inscrições vão até o dia 10/6 para o grande evento do Coletivo Colmeia, então depois ele vai mandar o card, foi o que a Tati estava falando, então é isso. Ele deu parabéns pelo seu lindo projeto, Tati. A Terezinha falou que no dia 13/6, às 19h45, na Biblioteca Municipal, sarau As Pessoas de Pessoa, com participação da setorial de Biblioteca, Literatura e Livro. E vou deixar também aqui que no dia 3 de junho vai ter um sarau, pessoal da Cia Carona, lá no Salão Centenário do Carlos Jardim. Então, vão ter convidados, vai ter sarau com a apresentação de várias pessoas, então fica aí o convite, com a entrada franca, dia 3 de junho, às 19h30, né, 7h30 da noite, no Teatro Carlos Gomes, no Salão Centenário. Então, também prestigie, vai ser no sábado. Então, tem bastante programação cultural aí para esses dias, aproveitem. Inácio, pode falar. Só mais uma, Camila. É que eu lembrei aqui, no dia 12 de junho, também abre lá na Biblioteca da FURB uma exposição muito massa, organizada pela Anatelli, de risco em risco, com obras do nosso saudoso Clóvis Truppel, né? Então, fica o convite aí para quem quiser prestigiar também, projeto aprovado pelo nosso Fundo Municipal de Cultura, então acho que é bem interessante também. Tati, vai encerrando. Sim, eu só queria fazer um pedido de pauta para a próxima reunião. Eu não vou me estender no assunto, porque, pelo amor de Deus, todo mundo quer terminar essa reunião. Nós já tivemos aqui nessa cidade uma iniciativa que a TIM doou para a municipalidade, isso na época da Fundação Cultural ainda, de um aplicativo que era conectado ao Mais Cultura, onde cada vez que um artista fazia a adição do seu projeto, do seu evento dentro do Mais Cultura, ele automaticamente ia para esse aplicativo, e o Mais Cultura é aberto para toda a comunidade artística, então esse aplicativo ele centralizava todos os eventos da cidade, porque enquanto a gente está aqui falando, ninguém consegue anotar todas essas datas, todos esses espaços, né? E ter um aplicativo que funcione, e ele funcionou durante pouquíssimo tempo, e depois houve uma dificuldade muito grande de interação entre a Fundação Cultural e a Prefeitura, e o técnico, os técnicos, não sei qual é o setor da Prefeitura que cuida disso, e eles descontinuaram uma coisa que foi uma doação feita, que é nosso, sempre foi nosso, e eu queria muito que a gente cobrasse do prefeito onde é que está isso, por que isso não foi resolvido ainda, né? E aí fica esse pedido para a próxima reunião. A gente pode trazer, mas eu acho que até teve uma reunião que o Silvio falou que meio que não teve atualizações do sistema da doação. Tem algo assim, mas enfim, tem que vir com uma explicação melhor ou definitiva para explicar, mas a gente sempre tem dificuldade com a questão desse setor de tecnologia da prefeitura para várias coisas. Então, que a gente não deu para ficar esperando eles criarem um sistema para a gente fazer nossas questões digitais, a gente foi, então, e investiu nisso, porque a gente acredita também nesse investimento para a cultura. Então, a gente tem, são muitas camadas aí, mas a gente pode trazer essa pauta e pedir até essa explicação, porque o Blumenau Mais Cultura, ele não existe mais praticamente, ele não é utilizado, então a gente pode trazer a próxima pauta, pedir para a Secretaria de Cultura trazer as informações e o que aconteceu realmente. A demanda de comunicação dos projetos é a nossa maior dificuldade, né? Sim. Das pessoas não terem um lugar centralizado, porque o site da prefeitura ele é muito confuso, até para a gente conseguir chegar aonde tem ali a parte de cultura é difícil.
Então, esse aplicativo, na mão de todo mundo, imagina a gente fazer projeto e tá em todas as pessoas que têm o aplicativo poder acessar ali imediato, saber o dia, o local, a hora, poder reservar ingresso, coisas desse tipo. A gente tem que pensar nisso. Temos, isso. Obrigada, então, Camila. Obrigada, gente. Essa pauta para a próxima reunião. Gente, tem mais um recado aqui no chat para a gente encerrando, que o Juan colocou, que acompanha a agenda das atividades culturais no site oficial da FURB, que é o www.furb.br. Diante disso, estamos na nossa finaleira, não tem mais nenhum comunicado, pelo jeito, ninguém levantou a mão. Quero agradecer a participação de todos, foi uma reunião com bastante informação, com bastante coisa, mas tudo é importante que foi falado aqui. Então, espero que a gente consiga dar os encaminhamentos aqui definidos e a gente vai se comunicando pelo grupo e nas redes. Beleza? Muito obrigada a todos pela participação, mais encerramento de reunião. Até a próxima. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até. Tchau, gente. Boa tarde.